diz que Timóteo, ele tinha 16 anos quando começou a trabalhar na obra do Senhor. 16 anos, né? Ah, mas eu sou muito novo. Ah, mas eu sou muito velho. Ontem eu estava lendo que o criador da KFC, aquela grande rede de fast food, ele aceitou Jesus com 77 anos. Jovem ainda. O pastor Pedro, a gente sempre falava, quando você faz aniversário, o crente fica mais novo, não fica mais velho. Ele fica mais novo. Ele falava isso, né, irmãos? O crente fica mais novo. Bem, vamos lá então. Eu acho que ele fica tanto tempo parado a semana, está com frio, Tem até um pixel ali, ó. Vamos ler então o versículo-chave para a nossa aula sobre Timóteo. Segunda Timóteo 2:24. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelos cânticos que nós tivemos o privilégio de entoar ao teu nome, pelas orações aqui, por essa confiança que nós temos em chegar ao Senhor através da oração, para agradecer e para pedir. Muito obrigado. E pedimos agora que o Senhor abra nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos aprender mais sobre a vida dessa pessoa que foi tão importante para a cristandade, meu Pai. Nos ajuda nessa breve meditação que teremos. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. O alvo da nossa lição é perceber a importância de ser fiel à palavra de Deus. Ninguém tem dúvida disso, né? Que devemos ser fiéis à palavra de Deus. Amar as Escrituras pelo valor que ela tem. É um valor inestimável esse conhecimento espiritual que nós temos da Escritura. Praticar os ensinamentos bíblicos, seguindo o exemplo de Timóteo no serviço e fidelidade a Deus. Nós vamos ver o decorrer da nossa aula de hoje, da exposição do conteúdo da revista, dados que falam e comprovam que Timóteo era fiel. Aí eu pedi para a nossa amiga, eu apresentei ela semana passada para o Valdilson, a Iá, para ela desenha aí para mim, por favor, Paulo e Timóteo. Olha que legalzinho ficou. É uma representação. A tradição diz que Paulo, ele era carequinha, baixinho, né? Então ela criou isso para a gente. Então vamos levar em consideração que é Paulo e Timóteo ali. O grande mentor de Timóteo, o grande orientador, aquela pessoa que discipulou e levou ele para trabalhar junto, Paulo e Timóteo. Estudar personagens bíblicos vai além de conhecimento histórico. Não, toda vez que nós lemos a Bíblia, irmãos, nós devemos ter em mente que não é só conteúdo histórico que está aí. Tudo o que aconteceu aí foi verdade. Certo dia teve um pastor aqui na igreja que ele falou, olha, se a Bíblia tivesse falado que Jonas foi engolido por uma sardinha, eu teria acreditado. Então, muitas pessoas acham, conto de... Daí é história, daí não aconteceu não, né? Então nós temos, de além do conhecimento histórico, crer que essas pessoas existiram e através das suas vidas elas impactaram durante gerações cristãos de todo o mundo e todas as culturas, tá? O objetivo é compreender os ensinamentos espirituais que Deus transmite através dessas vidas. Como todo jovem, Timóteo tinha suas limitações, mas ele era fiel à missão dele. Demonstrou humildade, porque jovem, meus irmãos, tem muitas ideias. Jovem, ele sempre está motivado, ele quer fazer, mas
em vez de impor condições ou impor ideias para Paulo, nós vemos através da leitura dos textos bíblicos que ele era submisso e ele era humilde o suficiente para acatar o que Paulo dizia. Como nós estávamos falando de jovens, né? Também nós mais experientes, nós temos nossas lutas internas e externas, e o cristão deve seguir o exemplo de Timóteo, porque ele não buscou grandeza nem reconhecimento pessoal, né? Ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar. Um chamado à fidelidade. O verdadeiro propósito de um servo, de um cristão, é ser fiel. Ser fiel. Ser fiel a quem? Ao seu Senhor. Um servo bom, nós tivemos outra aula aqui quando eu era de tenra idade, e o irmão, o servo, ele não questiona, ele serve, é fiel, com humildade e obediência a Deus. Aí Paulo, ele tece vários elogios a Timóteo. Paulo chama Timóteo de amado filho, verdadeiro filho na fé. Paulo chama Timóteo de meu cooperador, irmão, servo do Senhor. Será que se Paulo tivesse aqui hoje, ele diria a mesma coisa de nós? Ou mais ainda, será que Deus ele olha para a gente dessa forma? Deus ele olha lá no íntimo, né? Servo fiel, não queria nem ir para a escola dominical por causa do frio, mas para o serviço vai, né? Vai para o serviço, é remunerado, né? Você tem que ir, né? É claro que Deus não vai fazer esse julgamento, que Deus sabe nossa estrutura e sabe como que nós somos, né, irmãos? Mas se fosse eu olhando assim, eu falei, mas toma vergonha, rapaz, não queria nem ir para a escola bíblica. Então, Paulo, ele tece esses elogios para Timóteo devido ao testemunho de vida de Timóteo. Atos 16, 1 diz o que, irmãos? Vamos lá? Isso aí. Essa era a origem dele, né? E em muitas igrejas há famílias nessa mesma situação, onde nós temos lares divididos, onde ou é o marido que é cristão e a esposa não é, ou onde a esposa é uma serva fiel e o marido é um incrédulo que só judia da esposa. Muitas vezes não deixando a esposa vir para a igreja. E ela tem um filho, e ela tem que criar esse filho. Como que vai fazer? Nós vamos ver que Eunice, a mãe de Timóteo, mesmo com essa situação, não tinha um marido crente, ela, com a ajuda de sua mãe, Lloyd, ela criou Timóteo nos caminhos do Senhor. E essa é a responsabilidade de toda mãe que não tem um esposo crente, e a responsabilidade do esposo quando a esposa não é crente, de educar os seus filhos no caminho do Senhor. Vai ser mais difícil, é por isso que a gente sempre bate na tecla. Cuidado com o jugo desigual, porque é mais pesado. É muito mais pesada a caminhada por causa do jugo desigual. Mas vejam, irmãos, a responsabilidade que essas duas mulheres abraçaram e o resultado maravilhoso que foi a vida de Timóteo. Tinha muita coisa para dar errado, mas elas foram ali fiéis a Deus e instruíram Timóteo nos caminhos do Senhor. Aí eu pedi para a nossa amiga de novo, Aldilson, lá que ela criou. Criou a Eunice, a Lloyd, e ali o jovem Timóteo aprendendo
a palavra do nosso Deus. Foi um exemplo de esposa que os maridos não são crentes. A Bíblia fala que a mulher cristã, ela santifica o marido que não é cristão, pelo porte dela, pela sabedoria que a mulher cristã tem que ter. O marido falou: você não vai para a igreja? Não vai para a igreja. Ele já não é crente. Você vai desafiar ele? Só vai piorar, irmãos. Usa de sabedoria. Nós cremos que o Espírito Santo fala na vida de cada irmã. Eu sei que deve ter irmãs aqui, deve ter testemunho. Nós sabemos de vários casos de esposa que chegava, ela apanhava do marido, né? Várias situações muito ruins e dolorosas, mas com sabedoria essas mulheres foram adquirindo confiança dos seus esposos que permitiam que elas vinham para a igreja. Então, as esposas têm que agir com sabedoria quando não tem um esposo cristão, tá? A vida também de Lloyd foi importante para implantar a fé no coração de Timóteo. Alguém quer comentar algo? Eu gostaria de dizer assim, que não importa a idade, eu acho que o exemplo tem que partir dos pais. Bom dia, irmãos. É óbvio que quando eu li um pouco meio rápido, eu entendi assim, que a minha dificuldade dos meus 2 filhos hoje não serem evangélicos é porque eles não nasceram num berço evangélico, eles não tiveram o exemplo de ser evangélico, de buscar as coisas óbvias de Deus. Até fui e sempre sou confiante em Deus, tive sempre Deus na minha vida, mas salvação eu ainda não tinha, porque eu não sabia o que era salvação, e isso eu não pude passar para os meus filhos. Então eu fiquei assim meio comovido de como tem tantos pais almejando ter filhos, e às vezes não vai numa igreja nem católica, nem evangélica, não tem padronização de vida eterna, ou seja, não tem o vínculo com Deus, porque quando você tem, ainda que você não tenha vida eterna, ainda salvação, como eu ainda não tinha essa ciência, mas eu tinha o temor de que Deus era o início de tudo da minha vida, desde muito jovem, eu apreciei a vontade de Deus na minha vida. E logo mais eu entendi assim, que a idade tenra não diz que você não sabe de nada, mas sim é a melhor hora de entrar com o ensino de Deus, desde a gestação, conversar: olha, você é uma bênção na minha vida, você está restaurando a minha vida, você já tem Deus na sua vida através da mamãe, através do papai. Isso vai induzindo aquele feto, aquele ser o quê? Obediente, ser um buscador de caminhos para o encontro de salvação, não ter resistência, porque até mesmo não vai ter esse parâmetro que o papai e a mamãe está obediente a Deus dentro de uma igreja que se fala da presença e da salvação de Cristo. Eu vi tudo isso com Lloyd e com a outra Eunice, com Lloyd e Eunice, porque não veio dos pais essa caricatura de Cristo, veio das mães, entendeu? E ele foi um bom filho, já não tendo a margem, porque já foi educado desde muito novo, por isso diz a tenra, porque dá para você envolver para lá, envolver para cá, né? Ou seja, é maleável, né? Ou seja, não existe idade. É certo, mas quando você coloca os seus filhos no caminho do Senhor, desde a gestação ou desde o início de sua vida, é muito mais fácil deles prosseguirem num caminho mais sobrenatural. Obrigado, irmão Valmir. O irmão Valmir falou certo. A mulher na gestação, ela vai conversando com o bebê, e o bebê ele vai entendendo. Ele vai, tanto que quando ele sai, ele ouve a voz da mãe, ele já dá um sorriso, né? Do pai, a mesma forma do pai, se for carinhoso, lá na gestação, vai conversando: e aí, você está bem aí dentro? Então vai falando, vai cantarolando, né? Eu lembro que eu já falei aqui para os irmãos, né? Meu carro só tocava música cristã.
E a Gabriele não falava nada, ela piquititica. Aí eu estava vindo da escola e eu lá, passando aquela música, remove a minha pedra. E daqui a pouco ela cantando, remove a minha pedra. Olha, você falou e cantando música. Não é uma coisa tão gostosa, sabe? E isso, igual o irmão falou, é maleável ainda. E eles são como uma esponjinha, o que vocês oferecer, eles vão absorver. Graças a Deus, sempre eu criei na doutrina e falando, lendo a Bíblia. Eles pequenininhos, eu pegava a Bíblia e lia em voz alta, cantava com eles, né? Os irmãos que eram do tempo de Ismael pequeno, lembra como Ismael era para cantar ali na frente. Pequenininho, ele ensaiava um hino em casa, ensaiava, sabia tudo. Quando chegava aqui, ele cantava outro corinho, e ali a minha fé, eu esqueci agora, sumiu da cabeça. Chegava lá, nós ficávamos, mas não foi o outro que você ensaiou. Mas eu quis cantar este. E as meninas também, pequenininha, a Rose gostava muito. Assim, igual você que viu a menina falar a voz. Eu cantando, quando a Rose estava lá, vou aquecer para Jesus. Tão pequenininha que nem a palavra sabia explicar, mas cantava, não é? Era uma benção. A Nólia, o Isaac, graças a Deus, foram todos assim, novinhos, aprendendo. Para falar versículo, eles decoravam. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Era o versículo que eles decoravam, bem novinho. Não é? Então, o Jânio. Então, os pais crentes é uma bênção para os filhos, porque os filhos já crescem naquilo e têm alegria em servir. É isso. Porque sabe que o pai, por ser confiante, está escolhendo o melhor para ele. É que nem os irmãos comentaram aí, irmão Valmir, realmente a igreja... hoje eu estava meditando antes de vir para a igreja, a escola dominical, fiquei pensando assim, a escola dominical não é escola dominical, a escola é um culto, porque se for somar, nós temos 3 cultos, né? Na quarta-feira tem um culto, na escola dominical é outro culto, e à noite outro culto, né? Mas falando sobre Timóteo, né? Eu não sei quantos anos tinha a avó de Timóteo, né? Me chama ela, a Eunice é a mãe, Loide. Eu fico pensando assim, os avós e os bisavós de Loide já estavam ensinando a palavra de Deus para ela. E ela foi passando para a filha, né, Eunice, e depois Timóteo foi privilegiado, né, com a palavra de Deus. Aí, para somar, o pastor Paulo chegou, apóstolo Paulo, né, chegou e já complementou a vida dele cristã, né? Ensinou a ele a divisa de 1 Timóteo 4,12, né? Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito e na fé. Então, e na pureza, né? Você vê que é algo fantástico, né? Para eles que nós possamos falar de irmãos na fé e finados, né, que já faleceram, mas eles deixaram bons exemplos para nós. Muito obrigado, irmão. Sobre a Escritura. Isso aí. E é maravilhoso, a gente está no meio da cristandade. Até hoje a gente brinca lá em casa, irmão Enéas, do Davi no colo, acho que da irmã Eusita no ônibus, firme nas corestas. Firme nas corestas. E cantava a gente descendo para Ubatuba com a igreja, e ele, firme nas corestas. É isso, né? E hoje está aqui, ó, um homão formado, dirigindo o culto, né? Graças a Deus, e Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Então, vamos criar nossas crianças nos caminhos do Senhor, assim como foi com um Lloyd, com Eunice, e nós vamos ver os frutos bons. Aí, a transparência, ela mostra, né, que foi tão profunda as marcas deixadas pela mãe, pela avó,
que Paulo, chegando em Jerusalém, ele soube, através do testemunho das igrejas, dos irmãos, o quão bom era esse menino para a obra. Paulo, ele fez o quê? Para não haver rejeição por parte dos judeus, fala: filho, basta uma coisa só, vamos circuncidar. E ele foi circuncidado, para que não houvesse rejeição quando Timóteo pregasse a palavra do Senhor entre os judeus cristãos. Não é fácil para uma mãe casada com incrédulo criar o filho no caminho do Senhor. É fácil, irmãos, ou não é? Muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes é muito difícil. Porque o pai vai querer para uma festa, não, mas hoje tem culto. Ele vai ver o pai beber, ele vai ver o pai falar palavrão. Poxa, ele está aprendendo sobre o que é errado na igreja isso daí. E o pai dele, que é o principal exemplo de masculinidade, age de forma diferente, né? Isso é muito danoso. Então não é fácil. Por isso que nós sempre batemos nas teclas com os jovens e com as jovens. Cuidado com o jugo desigual. Vamos ler todos juntos ali? 2 Timóteo 1, de 1 a 5. Paulo, amém? Nós vamos falar da conversão dele. Provavelmente ele se converteu ao cristianismo durante a primeira viagem missionária de Paulo. Ainda jovem, foi chamado por Paulo de amado filho e verdadeiro filho na fé. Isso demonstra o quê? Um forte vínculo espiritual entre os dois. Em 2 Timóteo 1,5, Paulo reconhece que a fé de Timóteo era semelhante à da sua mãe e de sua avó. Isso não indica, irmãos, que filho do crente crentinho é, tá? Então a fé de um pai crente, ele não passa hereditariamente como as características físicas que nós temos, certo? Isso precisa ser ensinado e o Espírito Santo tocará no coração daquela criança, daquele jovem, daquela pessoa, e ele fará a própria decisão. Então não é hereditário, como eu escrevi aí. Mas sim, Paulo está dizendo o seguinte: é a mesma qualidade de fé que tem nele, é vista na avó e na mãe. Então elas ensinaram direitinho ele. Em Atos 16:2, vemos que Timóteo também recebia bom testemunho das igrejas de Listra e Icônio. Atente. Os irmãos da igreja falam bem da sua fé? Irmãos, como você tem se comportado dentro da igreja? A gente fala muito, poxa, dentro da igreja é fácil ser cristão. Nós estamos tempo suficiente convivendo entre os irmãos dentro da igreja para saber que não é bem assim. Há situações dentro da igreja que causam escândalo. Discussões por questões tão banais, na hora do café que é para ser prazeroso ali. Muitas vezes os irmãos ficam com indiretinha.
a pessoa chega para tomar café, o pessoal já fica meio assim, "Ih", sabe? Não é para ser assim, principalmente dentro do seio da igreja. Então devemos ter cuidado, sabe? Porque muitas pessoas morrem espiritualmente porque não quer vir mais para a igreja, porque tem um Wanderson lá que ele é intransigente demais. O Nelson, não vai usar o fogão da igreja mais para nada. Então devemos ter cuidado, né? Devemos ser boas pessoas lá fora, mas aqui também, é aqui onde o amor tem que ser verdadeiro, sabe? Todos nós vamos errar, mas nós devemos ser pacientes, tá? Alguém quer comentar? Irmão Valmir, eu vi que você me olhou assim, eu falei, Valmir, quer falar alguma coisa? Sobre essa ênfase que o senhor falou, eu observo muito. Eu passei por um momento de adaptação aqui, em um momento muito difícil da igreja, ao meu ver. Quando eu me disponibilizava a sair da minha casa ou sair da congregação para vir para cá, eu já vinha em espírito de oração, porque eu sabia que aos meus olhos, não vou falar dos olhos dos outros, eu ia ver e ouvir escândalo dentro da igreja. Então isso para mim era muito ruim. Eu vivia em um âmbito que era para ser o templo de Deus, mas não era um templo de Deus, e isso me agoniava, isso me deixava extasiado, no sentido de servir a Deus. Eu sabia que eu estava no caminho correto, mas eu sabia que eu estava em maus mãos, ou seja isso, maus mãos. Às vezes por simplicidade, ou talvez outras vezes por maldade, me orientando mal para um lado que eu já estava querendo me sobressair do mal. Eu já estava no mal, eu estava me saindo do mal, eu não queria entrar mais em outros tipos de maldade. E eu me deparava com aquilo, a minha esposa falava assim, eu não tenho mais ânimo de ir para a igreja do Vila Rosa, porque eu não me sinto mais bem. E eu falava para ela assim, ainda que nós não se sintamos bem, mas eu não vou responder por ninguém. Chega lá, nós vamos sentar nós dois em um cantinho, vamos dar as mãos, vamos orar e vamos ouvir a palavra e vamos tomar a nossa decisão. Não é a do outro nós devemos ignorar. E Deus foi tão bom que um dia, eu esqueço o nome da mãe da irmã Dulce. Ela estava sentadinha ali, e é uma pessoa tão assim estimável e amável, assim, que eu desejava até abraçá-la, mas eu não tive essa oportunidade, né? Ela falou assim, está acontecendo tudo isso, porque vocês não estão ouvindo a voz do Espírito Santo. E aquilo lá me preencheu. Chegou em casa, eu falei para a minha esposa, eu falei, você ouviu que tem pessoa sensata? Você ouviu que tem pessoas que estão no mesmo intuito, orando para acalmá-los? E Deus foi tão bom que agiu com misericórdia e hoje nós vivemos tempos de paz. Ou seja, o mau exemplo não tem que vir da sua casa, da sua pessoa. Você, quando está na continência de Cristo, você tem que ser uma única pessoa em todos os lugares. Não é o seu salto 15, não é o seu cabelo, não é a sua pessoa, mas sim o sobrenatural que está sobre você, que diz quem é você. Obrigado, irmão Valmir. E esse período, irmãos, é um período triste, mas serviu de crescimento para todo mundo. Todo mundo sofreu, todo mundo sentiu, mas o principal, nós ouvimos a voz do Espírito Santo e cada um teve de recuar. Tivemos de dar as mãos todos juntos, falar, gente, não é possível que só aquela pessoa está errada. Nós meditamos onde a gente errava. E a gente deu as mãos, vamos. Aquelas que não se sentiram bem, estão cultuando em outra igreja, mas estão servindo em amém por isso. E a obra continuou. Mas o importante é que houve crescimento espiritual e nós vemos o nome de Deus ser glorificado, amém? Isso foi muito importante, muito bem observada essa situação que se passou na igreja. E era uma situação muito ruim, como eu falei, era aquele exemplo do café. A gente chegava assim, ai meu Deus, eu vou ter que ir para a igreja. Chegava na igreja e falava, rapaz, eu vou cruzar com aquela pessoa. Era uma situação muito chata. E Deus, Ele foi trabalhando com a sua graça ali, ó, apaziguando os corações. Daqui a pouco, hoje está uma maravilha, graças a Deus, né? Então, o começo do ministério de Timóteo foi durante a segunda viagem missionária de Paulo.
E nós vemos a importância de uma pessoa mais experiente orientar um jovem, né? Paulo orientava Timóteo, não quis impor as suas ideias, como eu falei no início da nossa lição. Ele, sendo humilde, aprendeu com um grande servo do Senhor Paulo. Imagine uma pessoa do calibre do apóstolo Paulo chegar assim: Enéas, vamos aprender a evangelizar, Enéas, vamos junto comigo. Para já, sabe? Ele ouvia a própria voz de Deus e era maravilhoso. Ele impunha as mãos e acontecia milagre. Quer coisa melhor que isso, irmãos? Essa pessoa com 16 anos, meu Deus, é maravilhoso, é maravilhoso. Quantos anos viveu, não. Mas a tradição diz que ele iniciou a carreira cristã dele com 16 anos. Paulo incentivou Timóteo, dando tarefas importantes a ele. Encorajar os irmãos perseguidos em Tessalônica, auxiliar Paulo no difícil trabalho em Corinto. Em Corinto, irmão, uma cidade maravilhosa, não era? Até hoje se fala que quão terrível era aquela igreja de Corinto, o que acontecia naquela igreja. Tanta coisa horrível que acontecia. Ele foi. Seguiu em missão especial para Macedônia e depois para Corinto. Foi a Bereia ajudar Silas. Foi enviado a Éfeso para organizar a cidade daquela igreja. A cidade daquela igreja não, a igreja daquela cidade, né? Ele foi ajudar a organizar. Então, uma pessoa tão jovem, ele já tinha tantas tarefas importantes e difíceis. Lembre-se que tudo era feito sob orientação de uma pessoa mais experiente. Ele não ia por conta própria. Tinha alguém experiente dando suporte para ele nas decisões, que era o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 4, de 6 a 16, nós temos os conselhos de Paulo para Timóteo. Rejeitas as fábulas profanas, versículo 7. Exercita-se na piedade, versículo 7. Ensinar a palavra de Deus, versículo 11. Ser exemplo para os fiéis, versículo 12. Aplicar-se à leitura, à exortação e ao ensino, versículo 13. Não negligenciar o dom que Deus lhe deu, versículo 14. Dedicar-se inteiramente ao trabalho para que houvesse progresso, versículo 15. E ter cuidado consigo mesmo. Esses foram os conselhos de Paulo, que estavam descritos em 1 Timóteo 4, de 6 a 16. Esses conselhos só servem para quem deseja ser ministro ou para qualquer cristão? Para qualquer cristão. Eu não sou ministro, mas eu sou professor. Eu tenho de me aplicar aos estudos para eu não falar baboseira aqui para os irmãos. Porque eu vou prestar conta a Deus de estar ensinando uma coisa inverídica. Né? E até para a nossa vida. Paulo fala, olha, não precisa você se dedicar tanto ao exercício físico. Ele fala isso para Timóteo. Exercite-se na obra. E aí está ele lá, pregando a palavra, o apóstolo Paulo ali atrás só observando e acompanhando. Paulo levou Timóteo e Silas em sua segunda viagem missionária. Os irmãos lembram que nós falamos sobre Barnabé, aquele racha que teve, ele foi para um canto, pegou o João Marcos. Então aí está dizendo, ó, Silas substituiu a Barnabé e Timóteo substituiu a João Marcos. Paulo menciona Timóteo ao escrever suas cartas. Meu cooperador, irmão nas cartas às igrejas de Corinto e Colosso, e ao irmão Filemão chama Timóteo de servo. Servo aos filipenses, né? Então vamos lá de novo. Ele chama Timóteo de meu cooperador em Romanos 16, 21.
chama Timóteo de irmão nas cartas às igrejas de Corinto e Colosso, e ao irmão Filemão, e servo aos filipenses. Que privilégio nós temos como servos do Senhor em cooperar com nossos irmãos no Evangelho. Que privilégio, irmão, nós temos quando tem um trabalho evangelístico e você pode ir lá e entregar um folheto, cantar um hino, ir lá no farol, como nós ficamos no dia inteiro lá, orando por aquelas pessoas que aceitavam oração. Nós intercedemos em muitas e muitas vidas ali, é um privilégio, ali não é trabalho nenhum para mim. E é maravilhoso quando você dispõe o seu coração para esse tipo de trabalho. Não necessariamente é esse, mas na igreja tem trabalho para todo mundo. Mas não tem um ministério específico. O seu ministério é como você vai tratar o seu vizinho, o seu colega de trabalho. Esse é seu ministério. Então faça como se fosse para Deus tudo que você fizer no seu trabalho secular. E Deus vai te honrar, e essa pessoa vai ouvir de Jesus Cristo. E você vai estar trabalhando para Ele. O seu ministério foi enviado a Tessalônica para encorajar os irmãos ali, porque estavam havendo perseguições. Trabalhou com Paulo em Corinto, uma cidade que era muito difícil. Ficou com Silas em Bereia, partindo depois para Atenas. Foi enviado a Macedônia e depois para Corinto. E organizando a igreja em Éfeso, 1 Timóteo 1,3. Quando Paulo se despediu da igreja de Éfeso, ele alertou que viriam o quê? Lobos vorazes. Falsos mestres que ameaçariam a fé. Na primeira carta a Timóteo, Paulo orienta o jovem líder sobre como viver de forma exemplar como ministro de Cristo, em meio a todos esses desafios. Olha, vai vir lobos vorazes. Então ele estava orientando. Vai vir todos esses desafios e ele estava orientando. Ele também dá instruções claras sobre as qualidades que devem ser observadas nos candidatos à liderança da igreja local. Porque Timóteo ele virou líder. Pessoas iam trabalhar no ministério dele. E ele falou, ó, as pessoas que trabalhar têm que ter essa e aquela qualidade, não é qualquer pessoa. O que enfatizava caráter, maturidade espiritual e integridade. Na segunda carta, Paulo lembra a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e o exorta a pregar a palavra fielmente sempre. 1 Timóteo 4,14, vamos lá? capítulo 14. Amém? Nós vamos falar um pouco agora sobre o temperamento e a saúde de Timóteo. 1 Timóteo 6,20. Isso aí, vou ler pausadamente agora. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Já estava lá as oposições sobre o ministério de Cristo, dos apóstolos, de Paulo, de Timóteo. E ele estava orientando, continuava orientando Timóteo. Ele se preocupava, Paulo se preocupava em admoestar Timóteo para que ele não desse atenção a conceitos falsos. Porque, irmãos, se o jovem ele não tem uma boa base, ele vai ser enredado por todo o vento de doutrina. Por isso que Paulo tinha esse cuidado de orientar bem Timóteo. 1 Timóteo 5,23 diz o quê? Vamos lá. Amém? Eu bebo mesmo. O Timóteo bebia.
Isso é desculpa usar esse texto para ser usado para beber? Não beba só água. E o vinho daquela época não tinha o álcool, né, inserido hoje, não tinha. Ele era só a fermentação da uva, né? É por causa da fermentação. O Nelson está justificando a bebedeira dele. Tem lá aqueles 5 litros de sangue de boi, né, Nelson? Que vinha na cesta básica quando a gente era novo. Vinha na cesta básica, olha. Vou contar um caso para os irmãos, que eu era garoto na época, eu tinha tá 10 anos, pronto. Tinha 10 anos, em 1964. Aí ganharam a cesta básica da firma, meu tio Cido, né? E chegou o garrafão de vinho. A minha avó ficou pulando que nem uma adolescente, porque a minha avó adorava vinho, né? Ela com a filha dela, a minha tia Cida, irmã do meu pai. Aí ela falou assim, ô, menino, vem cá, você quer provar um pouco do vinho? Falei, não, vó, obrigado. Eu prefiro o quissuco. Eu gostava muito daquele quissuco, né? Quando era quissuco, era limonada com pipoca, né? Eu gostava muito de pipoca e tomar limonada. Aí a minha avó querendo... Aí, quando foi um belo de uma tarde, eu estou lá bem tranquilo, jogando as minhas fubequinhas com meus amigos. Quando olho assim, a minha avó estava assim, já dando risada sozinha. Falei, a minha avó acho que tomou uns 3 copos daquele vinho. Lembranças, né? Lembranças. Quer falar, Nelson? O nosso irmão Dário, o problema dele foi no estômago, né? Que ele teve câncer no estômago. Aí uma vez eu falei para ele, ó, irmão Dário, o remédio está aí, ó, bebe um pouco de vinho que você, com certeza, é biblicamente mandando lá. Pode beber que você vai sarar. Ele não bebeu, morreu. Era o remédio da época, né, irmãos? Vamos esperar. Paulo se preocupava com o temperamento e com a saúde de Timóteo. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago, de tuas frequentes enfermidades. 2 Timóteo 2:1, vamos lá todos? Primeira Coríntios 16, 10, 11. E se Timóteo for, vou falar um pouco do temperamento dele agora, tá? E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois espero com os irmãos. Timóteo, irmãos, com isso escrito de Paulo, descreve aparentemente que ele tinha um pouco de insegurança, porque ele era jovem, ele ia tratar com senhores, pessoas letradas, pessoas com bastante conhecimento. E ele, aparentemente, tinha essas inseguranças devido à juventude e falta de experiência, né? Por isso, Paulo exortou a ser um exemplo para os fiéis, mostrando que sua conduta e caráter era mais importante do que sua idade. Você já viu aquela pessoa que não... É ele, a mãe e os filhos. É ele, a mãe e os irmãos, aliás. O pai faleceu ainda cedo e ele teve que tomar posição de o homem da casa. Ele trabalha, ele leva o sustento para ajudar a mãe dele e criar os irmãozinhos dele. Percebem quão é maduro um jovem desse? Ele não é dado à bebida, ele não é dado à farra, porque ele entende a responsabilidade de ajudar a mãe dele e os irmãos. Eu conheci
algumas pessoas assim. Você não via irresponsabilidade. Sobretudo, era jovem, então tinha aqueles desejos de sair, de comprar um tênis novo, uma roupa nova, e não tinha condições. Por quê? Ele sabia que a responsabilidade sobre aquela tarefa de ajudar a mãe e os irmãos tinha de sobressair aqueles desejos dele da juventude. E assim, Paulo está orientando Timóteo. Olha, não é porque você é jovem, mas pela sua conduta, o povo ele vai respeitar você. O povo, a igreja vai respeitar você pela sua conduta e não pela sua idade. Foi aconselhado por Paulo a evitar os prazeres da juventude e o foco excessivo, como eu falei, né? Ele falou dos exercícios físicos para ele, olha, evite esse foco excessivo, porque, irmãos, na juventude, o menino começa a ganhar porte de homem, a moerada cai em cima. E Paulo está orientando ele, dedicando-se ao exercício da fé, não só ao exercício físico. Paulo também indicou que Timóteo tinha um espírito tímido, orientando-o a não negligenciar o dom que havia recebido. Além disso, Paulo demonstrou cuidado com a saúde de Timóteo, sugerindo que ele tomasse um pouco de vinho para aliviar seus problemas estomacais. Não dê seu temperamento como desculpa para não fazer o que precisa e deve ser feito. Eu não vou, e eu dava muito essa desculpa aqui na igreja, mas também você tem que ver onde você se encaixa, viu, irmãos? Tem que ver onde você se encaixa. Não é porque o dente de alho é igual o gomo da mexerica que ele se encaixa ali, não é para ele estar ali. E não tinha realmente professora para as crianças. E quem que foi ser o professor das crianças? Eu. A primeira aula que eu dei sobre carnaval, a mãe de uma das crianças, que nem era da igreja, chegou para mim, olha, meus filhos têm muito medo do senhor. É difícil, né, irmãos? Mas eu falava, olha, eu não vou dar aula porque eu não tenho paciência com criança. Essa era a minha desculpa, mas eu dei aula, fazer o quê? Mas a partir dali, as irmãs, quando eu dei esse testemunho para as outras irmãs, que eu queria que fossem professoras, elas atenderam o pedido e foram ser professora. Sabe? Mas eu dei muito tempo desculpa. Eu não vou ser conselheiro dos jovens, não, porque eu não tenho paciência. Tiago, Ismael, onde eles iam, eu ia atrás, como conselheiro, e puxava a orelha daqui, puxava a orelha dali, e hoje eles brincam comigo, falam, mas eu não deixava de ir. Qualquer encontro de jovem eu estava junto. Estava ali, falei, poxa, se é para ir, pela minha experiência, com o mundo principalmente, eu falei, eu tenho que ir atrás desses meninos. E fui. E foi gostoso demais. E eu falava, não tenho paciência, mas tinha assim, Deus dava graça, eu ia e dava certo. Irmã, eu falava. Aula para as crianças, 13 anos. Primeiro foi eu com a Nólia, depois eu e a Janete. Janete saiu, a Nólia saiu e eu fiquei. Quando eu ia falar com o pastor, para pôr outra pessoa, não, irmã, pode ficar, pastor Pedro, pode ficar, a irmã está indo bem, a irmã tem paciência, a irmã cuida bem das crianças. E eu continuava. Quando eu falei que eu ia sair, lá no quartinho, lá embaixo, as crianças muito chorando, ô tia, não sai não, tia. Aí eu falei, filho, mas agora já tem outra professora, deixa ela no lugar, depois, se não der certo, ela sai e a tia volta. Então tá bom. Mas foi uma bênção, viu? Pegando esse gancho que o senhor falou, as pessoas não acreditam, né? Mas eu já fui totalmente doente mesmo de perder chances enormes na minha vida com timidez. Eu não conseguia olhar para você, porque eu sempre tinha complexo de inferioridade. Eu sempre achava que as pessoas eram mais do que eu, que as pessoas eram melhor do que eu. Eu não me encaixava em lugar nenhum, entendeu? E quando eu me tornei evangélico, o meu medo era esse. Era de eu receber algum chamado para fazer alguma coisa. E até hoje,
É porque Deus, em primeiro lugar, eu sou corajoso. Eu enfrento essas batalhas, entendeu? E gosto de desafios. Eu só saio do meu eixo quando eu tenho desafio, entendeu? Quando o pastor fala assim, irmão Valmir, quarta-feira você traz a palavra, você não imagina o tchan que dá na minha mente e no meu coração, de preocupação, de não ser o suficiente, de não saber. Tudo isso me traz um pouquinho de recuo, não é medo, de recuo. Mas eu continuo acreditando que, não sendo eu que trago, mas na fé eu trago algo e às vezes não, todas as vezes eu creio que é bom, entendeu? Porque ou você se esforça, ou você confia, ou você se entrega, ou então você vai ficar sempre na rabeira, no final, desprestigiado, e outra, abafando aquele dom que você tem. Exatamente. E tem algo que eu gosto é de falar. Eu gosto de falar coisas boas. Se for coisas ruins, já me afumina a mente, já me dá vontade de sair até da sua presença. Não sai por educação, mas já demonstro no olhar, no sorriso, numa discordância, que não dá certo aquele diálogo, entendeu? Mas a timidez é uma das piores doenças para o ser humano. Eu te digo porque não tem sido fácil eu chegar até aqui. Foram muitas perdas, muito choro, muita dor mesmo assim, que se hoje fosse passar com um psicólogo, eu cheguei a ser depressivo por causa disso. Obrigado, irmão Valmir, pelas observações. Essa questão, quando é chamado para pregar, talvez o Nelson, que é o mais experiente entre os diáconos aqui, ele não tenha tanta dificuldade, mas por muito tempo eu dei muito treinamento em universidades. Eu não tinha problema nenhum, irmãos, de ter sentado aqui PhDs, alunos. Não tinha problema nenhum, porque eu conhecia bem o tema e eu desenrolava. Agora, aqui na igreja, uma igreja pequena, quando eu falava, Anderson, você vai pregar, é muita responsabilidade. Quando a gente pensa que só o sumo sacerdote, ou o sacerdote chegava no Santo dos Santos para oferecer e para cuidar e para fazer aquele ritual, o púlpito aqui da igreja, irmãos, é tido como o Santo dos Santos. Por isso que a gente fala, não é machismo, sabe? É o homem que vai lá. Eu até orientei algumas irmãs, as irmãs da próxima vez fica do lado, porque ali é muito sério. Então, para esses homens PhDs, eu não tinha problema nenhum, mas quando eu falava, Anderson, você vai pregar, irmãos, é graça de Deus, é graça de Deus. Mas é a responsabilidade, é um peso espiritual, porque se você não é uma pessoa consagrada, você fala alguma besteira lá, movido pelo inimigo, que ele não tem poder sobre nós mais, mas se você não está uma pessoa santificada, se santifica, ora, pede a Deus direção ao que Ele vai pedir para você falar, tal, e você chega lá despreparado, você pode falar qualquer baboseira, aí acabou. O que soltou ali acabou. Irmã Helenita queria falar? Toma cuidado com o que você fala. Mas uma coisa que fica engasgada na gente, a gente tem que pôr para fora mesmo, né? Uma hora a gente tem que pôr, porque a gente fica com aquela mágoa, assim. Então, tem que falar mesmo. Então, todo mundo sabe que eu faço acróstico, né? Então, no começo, quando eu comecei a fazer acróstico, minha prima que morava aqui, a Mirene, ela fazia para mim no computador. Aí, depois ela casou, não tinha computador, então eu ia na Ana House. Aí eu parei também de ir na House, porque o rapaz que fazia para mim era evangélico também, e ele já sabia os versículos e não dava trabalho. Aí eu parei porque entrou outra pessoa e não sabia, então eu parei de fazer.
Aí eu fui fazer a mão, não dá certo, né? Aí, de vez em quando eu tinha condições, eu pagava para fazer na lan house, eu pagava. Aí parei. Aí as pessoas sempre me pediam. Aí uma certa pessoa, eu não vou citar o nome, lógico, essa pessoa foi e fez, teve um evento aqui na igreja, e essa pessoa foi e fez o acróstico. Não me consultou nem nada, fez, e apresentou como se fosse da pessoa mesmo que inventou aquilo, né? Eu, para falar a verdade, eu fiquei magoada. Eu não vou falar que não, eu fiquei muito magoada mesmo. Porque, como é a mesma coisa, você é o professor, alguém passar na sua frente, eu vou ali, te dou aula no seu lugar e não te dou atenção, eu estou aqui, você não vê se ela atrasou, não te deu. Então, a pessoa, em vez de me consultar, olha, eu faço para você, eu passo no computador e faço para você, você faz, né? Não me consultou. Então, eu fiquei tão magoada, mas tão magoada que eu deixei de fazer. Você viu que eu parei de fazer. Muito tempo que eu tinha parado de fazer. Porque eu fiquei com aquela mágoa. Aí eu fiquei mais triste mesmo. Aí depois de muito tempo, agora que eu voltei a fazer de novo. Passou, mas a pessoa ainda existe. E não, essa pessoa que tinha que me pedir, não eu. Não pedi. Não pedi, não vou pedir. Ela sabe o que ela fez. Então, eu não vou pedir. Se ela quiser pedir, ela pede. Eu não vou pedir. Se ela estiver ouvindo aí, né, ela pode pedir, eu vou perdoar. Mas que eu fiquei magoada, eu fiquei. Então, me desmotivou. Então, uma coisa que eu fiquei desmotivada mesmo. Não tive mais interesse em fazer os acrósticos. As pessoas, uma vez eu fui até mal criada com uma pessoa aqui que me pediu, eu fiquei tão chateada depois, a pessoa me pediu e ela não tinha nada com a história, nem sabia. Ela me pediu, eu falei assim, não vou fazer, não estou com vontade de fazer, não vou fazer, não estou fazendo mais. Aí a pessoa ficou assim, né, para mim, porque aí depois eu arrependi, né, mas também não pedi desculpa para a pessoa, não pedi desculpa. Então, passou, mas eu acho que muitas coisas acontecem dentro da igreja, tem pessoas que ficam com inveja e ciúme daquilo que a outra faz. É verdade. Não é porque a igreja, não é porque nós somos evangélicos, que não existe ciúmes e não existe inveja. Existe. Existe muita inveja de uns com os outros, uns irmãos contra o outro. Uma pessoa, uma vez, não pode aparecer mais do que a outra, porque a pessoa tem ciúmes e tem inveja. É verdade mesmo. Se ela está aparecendo, é um dom que a pessoa tem. É um dom. Então, é um dom. Antes eu fazia acróstico para o mundo, que eu fazia para minhas amigas, quando elas saíam do serviço. Eu sempre fiz, desde 1960 que eu faço, não é de agora. Como eu passei a ser evangélica, eu me converti, aí Deus me deu essa ideia de fazer de versículos. Entendeu? Foi ideia que eu tive de Deus, de fazer sobre versículos. Então, é uma coisa, é um dom seu, que ninguém pode te tirar. É igual você se forma, você estuda, ninguém vai tirar no mundo a sua formatura o que você sabe. Ninguém. Então, ninguém vai tirar de mim o que eu sei fazer, o dom que eu tenho. Ninguém. A outra pessoa pode até fazer, mas ela não vai fazer igual eu. Jamais. Nem eu vou fazer nada igual a você, nem igual a vocês, ninguém. Então, é só para falar, só um desabafo, porque coisas que acontecem, é simples, e desmotiva a pessoa, e a pessoa fica desmotivada. E, às vezes, até sai da igreja. Até sai. E eu tive até vontade de sair daqui. Eu vou falar a verdade, viu? Eu não saí daqui porque eu moro aqui perto da igreja. É verdade mesmo. Eu falei assim, eu não tenho condições de ficar indo para outra igreja fora. Eu gosto da Batista Bíblica. Então, eu não gosto de outra igreja assim. Eu sempre fui da Batista. Eu não, minha mãe sempre foi da Batista há muitos anos mesmo. E eu sempre frequentei a Batista junto com ela, apesar que eu não era convertida. E eu gosto da Batista. Então, porque se não fosse isso, eu teria saído daqui. É verdade, só isso, é só um desabafo. Obrigado, irmã, pelo seu desabafo. Irmãos, a gente não tem o controle, a gente não tem o controle sobre a atitude de algumas pessoas. Prestem atenção. Nós
muitas vezes, não temos o controle sobre a atitude de algumas pessoas, como é o caso da irmã. A irmã não tinha controle sobre a atitude da pessoa, mas a irmã e qualquer um de nós temos responsabilidade com o que nós vamos fazer com o que a pessoa fez. Isso afetou a vida da irmã, a ponto de ela ficar magoada há muito tempo. O que a palavra de Deus fala? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, antes de oferecer qualquer louvor, antes de você vir aqui cantar, antes de você vir aqui participar de ceia, você vai e reconcilia com esse irmão. Irmão, eu não gostei do que você falou para mim, me magoou muito. A pessoa cristã, ela vai falar: oh, irmão, me perdoa, não foi minha intenção. Aí os dois reconciliam, aí sim o verdadeiro culto a Deus vai ser oferecido. Não pode se ser de qualquer jeito. Eu não posso vir aqui e oferecer que não vai passar nem do teto o meu louvor a Deus. E por isso que nós falamos na Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo, para que não coma de qualquer forma e não beba de qualquer forma os elementos da ceia. Então, irmãos, vamos pensar nisso. Tem alguma coisa contra o irmão? Irmão, aconteceu isso, tá? Eu não gostei do modo que eu te falei. Ou, irmão, caiu em mim. Irmão, eu falei aquilo para o irmão, me perdoa, não foi a intenção de deixar você daquele jeito. Sabe? O ambiente de amor é esse aqui, irmãos. Não pode haver esse tipo de ambiente tóxico, sabe? Olha lá. É pena que a igreja não está cheia hoje para ouvir, porque precisava muitas pessoas ouvirem isso. Você fala, não tem nada a ver com esse assunto agora. É sobre o café que você falou, quando eu tomo café aí. Quando era essa igrejinha aqui do lado, não existia essa ainda. A minha mãe vinha aqui, né? Minha mãe vinha, de vez em quando eu vinha sempre com minha mãe, de vez em quando, mas eu não podia vir muito porque eu trabalhava no JPT, e só quando eu tinha folga que eu poderia vir. Teve um evento aqui embaixo, aqui nessa igreja, aqui embaixo, né? Na sala, embaixo do salão. A minha mãe falou: você está de folga hoje, vamos lá, tem um evento. Não sei se era aniversário de alguém, não sei o que era. Sei que era um evento que tinha aí embaixo. Minha mãe falou: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falei: tá bom, à tarde. Das senhoras. Aí eu vim. Outra coisa que eu fiquei muito magoada, minha mãe também ficou, muito magoada mesmo. Aí, na hora dos comes e bebe, uma pessoa, essa pessoa nunca devia ter falado isso, porque é uma pessoa que tinha cargo aqui dentro da igreja. Ela tinha cargo, ela já morreu, eu não vou citar o nome que é, não. Já morreu tanta gente aqui que vocês não vão saber quem é, né? Aí eu estava assim com a minha mãe, nós estávamos pegando salgadinho, eu com a minha mãe. Aí a pessoa falou assim: tem gente que não vem na igreja, mas para vir comer, quando tem festa, vem. Aí eu e minha mãe ouvimos aquilo, minha mãe ouviu assim, minha mãe pegou, até mulher de choque, não lembro. Minha mãe me pegou assim: vamos embora. Eu falei assim: mãe, vamos. Não, vamos embora. Nós saímos e fomos embora. Nós saímos e fomos embora. Nunca mais eu vim para a igreja. Essa igreja que nunca mais eu vim. Eu gostava do pastor Pedro ir em casa, eu falava, conversava com ele e tudo, mas não comentava nada. Nunca comentei com ele, por quê, nem porque não via. E minha mãe me chamava: não vou não. Aí a minha mãe ficou, não vou não, porque para a pessoa falar isso, eu não precisava de vir comer aqui, porque minha casa não estava faltando comida. Não tinha, né? Então, eu não vinha outros horários, outros dias, porque eu trabalhava muito. Eu saía às 6h30 da manhã, voltava meia-noite, porque eu trabalhava na JP, vendedora orçamentista, ia para o grande São Paulo rodando. Não tinha tempo mesmo, não tinha tempo. E não vinha, por isso que eu não vinha. Mas quando dava, eu vinha. Até eu conheci muita gente aqui desde criança. Conheci a Raquel desde criança, conheci a Dulce, que não era nem doutora ainda. Vinha muito aqui com a minha mãe. Mas a partir desse dia que eu vi isso aí, eu não vi mais, nem para visitar, nem para comer, nem para nada. Não vi mais, eu fiquei chateada. Aí vim, depois foi passando, né? Até que passou a mágoa, eu me converti. Mas é uma coisa que a gente nunca esquece.
Porque quando é uma coisa boa, todo mundo lembra. Quando é uma coisa ruim, todo mundo lembra a vida inteira. É verdade, é marcante. É uma coisa que, não sei porque é isso, que uma coisa ruim, a gente marca para a vida toda. Não deveria ser assim. Então, as pessoas não deveriam... É a mesma coisa do café. Eu chego aqui, uma vez eu tomo café na minha casa. Um dia o irmão me chamou, o irmão, vem tomar um cafezinho. Eu falei, não, muito obrigado. Eu não vou, porque eu já vi pessoas fazer cara feia, porque você não ajuda nada na cozinha. Você não tem o que, você vai comer. Até nas festas, as pessoas falam, não ajuda nada aqui, não vem comer. Olha, a pessoa não deveria de falar isso, porque todo mundo tem ouvido, todo mundo escuta as coisas. Então, é uma coisa que o Evangelho, ele ainda precisa muito se lapidar. Ele precisa muito se lapidar, porque é terrível, viu? Dentro da igreja acontecer essas coisas. É terrível. É complicado lidar. O pastor Pedro falava, é gente, é povo, é povo. Eu já ouvi coisas, irmão sabe, eu morava ali na favela do Calux, era barro, e eu vou enfiar meu carro naquela lama lá, e era culto, né? E de certa forma marca, mas a gente tem que entender o seguinte, irmãos, na igreja, a gente pensar, nós somos como doentes aqui, e nós estamos em tratamento espiritual na igreja. Então são pessoas doentes, às vezes vêm com a carga do dia. Teve um dia que eu e o Enéas aqui, nós nos desentendemos numa reunião, mas por uma coisa tão banal. Aí depois, no final, ainda bem que nós dois conversamos, Enéas, me perdoa, o Enéas também falou, irmão, também se eu falar alguma coisa, sabe? É porque são pessoas doentes, nós estamos doentes dentro do hospital espiritual, que é a igreja. Então, pessoas vão falar besteira, vão magoar, mas a gente tem que ter paciência, tá? Isso aí não é dar liberdade para falar o que quer, não, que não pode ser assim. Devemos ter muito cuidado para não ofender as pessoas, mas pensa nisso, poxa, a pessoa é um pecador igual eu, às vezes ele peca e erra e vai magoar. Quem não vai magoar nunca nós é quem? É Jesus Cristo. É isso aí, irmãos. Também, vamos lá. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu estejam de bom ânimo, sabendo de vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo, mas bem sabeis qual é a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. O ministério de Timóteo foi marcado por abnegação pessoal, como nós falamos, era jovem, mas ele teve de deixar as paixões de jovem de lado. Ele dedicou-se inteiramente ao serviço do Evangelho, tendo como foco exclusivo o trabalho do Senhor, sem buscar interesses próprios. No cumprimento de nossas responsabilidades, devemos focar no que Deus espera de nós. O que Deus espera do irmão Wanderson quanto professor, quanto vice-presidente da igreja, quanto diácono? O que Deus espera de mim? Eu estou fazendo o que o diácono tem que fazer? Eu estou vendo as necessidades dos irmãos da igreja, vendo se tem alguém passando alguma dificuldade? Eu estou ajudando? É isso que Deus espera de mim. Se eu não estiver fazendo isso, eu estou negligenciando o dom que Deus me deu. Como Deus é fiel, nossa prioridade deve ser viver com fidelidade a sua palavra, a sua obra e ao próximo, conforme os ensinamentos de Tito 3:8, 2 Timóteo 3:1 e 1 Timóteo 4:12. Timóteo é um exemplo de servo fiel a ser imitado. Dependo da fidelidade dos outros para ser fiel a Deus? Se o Enéas não for, eu não vou. Isso é exemplo de servo? Se o irmão Milton não for, eu não vou entregar folheto, eu não vou sozinho, só eu vou trabalhar. Irmão, você não trabalha para o irmão Milton, nem para o irmão Enéas, nem para o irmão Wander, você trabalha para Deus. Meu serviço está sendo executado com amor e fidelidade? O que Paulo disse sobre Timóteo e o que Paulo diria sobre mim? Ele diria para o Nelson, amado filho, para o Wanderson, verdadeiro filho na fé, para o Reis,
meu cooperador. Será que o Reis é cooperador, irmãos? O Reis, ele é um engenheiro da... Eu tenho o CREA, eu pago o CREA anualmente para trabalhar como engenheiro, mas o Reis é mais engenheiro que eu dentro da igreja. Servo do Senhor, será que Paulo falaria para o irmão Valdilson, esse é um servo do Senhor? Como falou para Timóteo. Então isso aqui é para reflexão de cada um, tá bom? Então o que Paulo falou de Timóteo, o que Paulo diria de você? Concluindo, as palavras de Paulo em Filipenses 2:20 revelam um profundo apreço que ele tinha por Timóteo. Ninguém compartilhava tão sinceramente o mesmo sentimento e cuidado pelos outros. Esse elogio destaca a fidelidade e o caráter exemplar de Timóteo no ministério. Como muitos cristãos da igreja primitiva, Timóteo também foi preso por causa da sua fé, embora não se saiba exatamente onde e quando. Segundo Hebreus 13:23, ele foi libertado. É provável que tenha visitado Paulo na prisão, e um dos últimos pedidos do apóstolo, registrado em 2 Timóteo 4,13, foi que Timóteo trouxesse sua capa, livros e especialmente os pergaminhos. Um gesto que revela a proximidade e confiança entre os dois. Timóteo nos deixou um grande exemplo de fidelidade a Deus em tempos difíceis e de perseguição. Mesmo jovem, foi receptivo ao ensino e ao exemplo de Paulo, um crente mais experiente. Ele também demonstrou disposição em servir, acatando os pedidos legítimos da igreja e cumprindo bem sua missão onde quer que fosse enviado. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo de aprendizado que tivemos. E, meu Deus, clamamos que o seu Espírito, que foi sobre a vida de Timóteo, esteja sobre nossas vidas também, que nós tenhamos o mesmo ânimo, meu Pai, para trabalhar, independente das circunstâncias, independente, meu Pai, do nosso ânimo, mas, Senhor, que nós tenhamos esse espírito e essa motivação que o nosso amado irmão Timóteo teve. Muito obrigado, meu Pai, pelos ensinamentos que ele deixou para a posteridade. Meu Deus, todas as situações aqui apresentadas, meu Pai, nós colocamos nas Tuas mãos. Que, meu Deus, que o Seu Espírito Santo, meu Pai, possa agir com liberalidade no meio do Teu povo. E que, meu Pai, se houver mágoas entre irmãos, que essas mágoas sejam sanadas, para que esses irmãos consigam, meu Pai, apresentar o Seu perfeito louvor, um louvor que o Senhor aceite. Que seja um ambiente de paz, de alegria, de amor entre os irmãos. Meu Pai, aceita a nossa oração, pois oramos no nome de Jesus. Amém.